Aceitação da herança. Ato pelo qual o herdeiro vem manifestar sua vontade no sentido de declarar que aceita a herança, quando chamado a suceder. Essa aceitação pode ser expressa ou tácita. A aceitação da herança não pode ser parcial, nem sob condição ou a termo. Adiantamento da legítima. Qualquer entrega antecipada, por conta da herança, feita pela pessoa naturalmente ainda em vida, a seu herdeiro. Por exemplo, a doação dos pais feita ao filho ou de um cônjuge para o outro, entende-se como adiantamento da legítima. Arrolamento sumário. Forma simplificada de inventário-partilha, permitida quando todos os herdeiros são capazes e convierem em fazer partilha amigável dos bens deixados pelo falecido, qualquer que seja o seu valor. Arrolamento simples. O arrolamento comum que se processará, obrigatoriamente, quando o valor dos bens for igual ou inferior a 2.000 OTN. Colação. Ato pelo qual o herdeiro é obrigado a trazer, a juntar, a massa comum da herança toda e qualquer espécie de bem que tenha recebido do falecido, naturalmente em vida. A colação de bens é feita pelo valor que lhes foi atribuído na doação, salvo se houve omissão, quando se procederá à nova avaliação. Quando os bens não mais existirem ao tempo da colação, a esta virão pelo preço que tinham ao tempo em que a liberalidade ocorreu. No entanto, não existe a obrigação de se efetuar a colação se o transmitente, à época da transmissão, expressamente houver declarado tratar-se de doação de bens que saíram da parte disponível de sua provável herança. Companheiro. A condição de companheiro deverá ser considerada a partir das regras do Código Civil, que define como união estável a existente entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Para se reconhecer a condição de companheiro é necessário que nenhum dos conviventes seja impedido de se casar, exceto na hipótese que se encontre casado e estiver separado de fato ou judicialmente do parceiro anterior. Disponível. A soma de bens de que pode livremente dispor, doar, o testador, sem ofensa aos direitos de seus herdeiros necessários. Doação. Ato de liberalidade pelo qual a pessoa dispõe a título gratuito, de bens ou vantagens integradas em seu patrimônio. Mas depende da aceitação do donatário, a qual pode ser tácita ou expressa, quando não se exige uma aceitação categórica, como quando a doação é sujeita a encargos. A doação deve ser sempre manifestada por escrito, por instrumento público ou particular, se para a transferência do bem, de que é objeto, não for de sua essência a escritura pública. Em certos casos, considerada como presente ou dádiva que se cumpre pela simples tradição da coisa, pode ser verbal. Domínio direto. Situação jurídica, relativa à propriedade, que se gera do desdobramento dos direitos reais sobre a coisa, ficando o proprietário do bem com o domínio direto, pelo que conserva o direito de propriedade sobre a mesma, embora privado do uso e gozo de suas utilidades. No entanto, ele não fica privado do direito de disposição do domínio que lhe é concernente. O domínio direto diz-se também domínio limitado, para ser distinguido do domínio pleno, que é o domínio integrado de todos os direitos reais sobre a coisa. Domínio útil. Situação jurídica relativa à propriedade que se gera do desdobramento dos direitos reais sobre a coisa, ficando o foreiro com o domínio útil, pelo que o proprietário conserva o direito de propriedade sobre o bem, mas cabe ao foreiro o direito de uso e gozo pela utilização do mesmo. Fideicomisso. Estipulação de última vontade, testamentária, em virtude da qual o testador, constituindo uma pessoa como herdeiro ou legatário, impõe-lhe a obrigação de, por sua morte ou sob certa condição, transmitir a outra pessoa, por ele indicada, a herança ou o legado. O fideicomisso implica a indicação de dois herdeiros ou legatários sucessivos, mostrando uma forma de substituição de herdeiros ou legatários. Por sua essência somente é válido quando instituído por disposição testamentária. O primeiro herdeiro ou legatário toma a denominação de fiduciário. O segundo, a quem o fiduciário tem a obrigação de transmitir a herança ou o legado, fideicomissário. Herdeiro legítimo. É o herdeiro natural, isto é, aquele que é reconhecido pela lei e como tal é convocado para partilhar da herança. Recebe a denominação de herdeiro necessário, em distinção ao herdeiro testamentário. No entanto, o sentido de herdeiro legítimo é mais amplo que o de necessário. Herdeiro necessário. Também denominado legitimário ou reservatário.
São herdeiros necessários os descendentes, filho, neto, bisneto, etc. Ascendentes, pai, avô, bisavô, etc. Ou seja, é todo parente em linha reta não excluído da sucessão por indignidade ou deserdação, bem como o cônjuge. Herdeiro testamentário. É o que é instituído por testamento, para tal não se exigindo qualquer vínculo de parentesco entre o sucedente e o sucessor. Difere do legatário, visto que, como o herdeiro legítimo, também herda a título universal, isso é, sendo titular da universalidade do direito que compõe a herança, nos termos da cláusula testamentária. Herança. Em sentido comum, geral, é entendido como o conjunto de bens ou o patrimônio deixado por uma pessoa que faleceu. Neste sentido se compreendem todos os bens, direitos e ações do de cujos, como todas as suas dívidas e encargo, a que estava obrigado. A herança enquanto não partilhada apresenta-se num sentido de universalidade. E, nesta razão, considera-se como coisa incorpórea. O herdeiro pode alienar ou ceder apenas sua cota ideal, não lhe sendo permitido transferir para terceiro, parte certa e determinada do acervo até que se processe a partilha. Em sentido restrito, o termo herança indica a parte ou quinhão do acervo hereditário que coube a cada herdeiro. Motivo pelo qual se diz que a responsabilidade ou a obrigação do herdeiro não vai além da força da herança, isto é, da parte que lhe foi atribuída. Inventário. Ação especial intentada para que se arrecadem todos os bens e direitos do de cujos, a pessoa falecida, quer os que se encontravam em seu poder, quando de sua morte, ou em poder de outrem, desde que lhe pertençam, para que se forme o balanço acerca desses mesmos bens e das obrigações e encargos ao mesmo atribuídos. Legado. Doação feita em testamento, título particular, destinada a conceder a certa pessoa determinado benefício ou vantagem econômica. Legatário. Designa a pessoa, natural, física ou jurídica, que foi favorecida ou beneficiada por um legado. Legítima. Porção ou parte da herança que pertence ou cabe aos herdeiros necessários. Está contida na porção de bens do de cujos que não poderiam ser dispostos por ele, isto é, dentro da metade dos bens que constituem o patrimônio do falecido. Meação. A parte que cabe ao cônjuge sobrevivente na sociedade conjugal, parte esta que compreende a metade dos bens anotados no acervo de bens. Desta forma, a meação não implica herança, mas um direito de sócio aos bens da sociedade conjugal, que se mede ou se computa pela metade deles. Herança será a outra metade que competia ao cônjuge falecido. Nua propriedade. Expressão usada para designar a propriedade que não é plena, em referência ao proprietário que está despojado, despido, de fruir a coisa. Ao titular da nua propriedade chama-se de nu proprietário, em distinção ao que a frui, que se diz usufrutuário. Partilha. Divisão de uma coisa ou de várias coisas em partes ou porções, que se determinam segundo as circunstâncias, para que cada uma delas tome um quinhão, que será atribuído à pessoa que se julga com direito a ele. A partilha é promovida amigável ou judicialmente. Propriedade plena. Também tratada como propriedade perfeita, assim se diz daquela em que todos os direitos que lhe são elementares e inerentes encontram-se enfeixados em mãos de uma mesma pessoa. Renúncia de herança. Negócio jurídico unilateral, pelo qual o herdeiro manifesta a intenção de se demitir dessa qualidade. Há de ser expressa e constar obrigatoriamente de instrumento público ou termo judicial, lançado nos autos do inventário, sendo, portanto, solene, a sua validade depende de observância de forma prescrita em lei. Sobre partilha. Partilha que se processa depois de outra partilha. Assim, sobre partilha, em realidade, é a segunda partilha ou a nova repartição de bens ou de coisas, que não se partilharam antes. Sonegados. Bens que se subtraíram ao inventário. Sonegar é ocultar bens que devem ser inventariados ou levados à colação. Testamento. Ato jurídico revogável e solene, mediante o qual uma pessoa em plena capacidade na livre administração e disposição de seus bens, vem instituir herdeiros e legatários, determinando cláusulas e condições que dão destino à parte disponível de seu patrimônio, após a sua morte. Testamento é um ato destinado a testemunhar a vontade do testador. Usufruto.
Direito assegurado a alguém para que possa gozar ou fruir as utilidades e frutos de uma coisa, cuja propriedade pertence a outrem, enquanto temporariamente destacado da mesma propriedade. A instituição do usufruto impõe a coexistência de dois titulares de direito sobre a coisa, o nu proprietário e o usufrutuário. Em relação ao prazo, pode o usufruto ser temporário ou vitalício.